pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um PGCast, o podcast da PG+. E a gente continua com a nossa série de entrevistas, falando sobre o nosso programa de reconhecimento PG Stars. Um programa de reconhecimento aos profissionais da PG, né, que visa valorizar iniciativas, programas, projetos que tragam resultados expressivos para a empresa, sempre focado nos nossos princípios e fortalecendo a nossa cultura. Hoje eu estou aqui com a Suelen, que é da área de implantação. Seja bem-vinda, Su. Obrigada, Isa. Estou com o Lucas, da área de serviço. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Isa. E também com o Luiz, que também é da área de serviço. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. A gente está falando aqui sobre os cases, né, que todos vocês foram reconhecidos no PG Stars. Então, eu queria que vocês começassem contando, Suelen, qual foi o teu desafio, né? Qual era o desafio que você enxergou lá na sua necessidade, no seu dia a dia, e o que você propôs de solução? Eu acho que o maior desafio realmente foi demonstrar para o cliente que a ferramenta era funcional, né? E mostrar para ele que a estratégia que ele estava usando naquele momento não estava adequada para o público dele. Né? A gente está falando de qual produto da PG? E-mail. Do e-mail. Então, a gente tem um cliente que usava e-mail, mas ele não conseguia enxergar exatamente o valor daquele produto e a estratégia que ele estava usando não era mais adequada. Foi isso que você conseguiu enxergar na operação? Isso. E daí, estudando a marca, né, estudando o público do cliente, a base do cliente, a gente identificou as melhorias nos templates dele, né? Então, a gente conseguiu identificar qual era o melhor botão de acesso para aquele público que ele estava disparando para cada campanha, analisando mesmo a fundo, né? E trazendo oportunidades para ele que naquele momento ele não conseguia ter essa visão. Então, com o case que a gente apresentou para essa marca, eles identificaram que o produto de e-mail era mais eficiente que o produto de SMS, que era a maior produção deles na época. E teve aquela virada de chave realmente para o produto e não só daquela carteira específica que a gente trabalhou, mas para todas as carteiras dessa marca. Hoje teve um aumento na produção, né? E a gente conseguiu estender essa análise para todas as marcas que hoje estão conectadas na PG, né? Então, foi extraordinário. Muito legal, né? Você está falando que através de uma análise mais aprofundada de conhecimento da operação do cliente, a gente conseguiu mostrar a eficiência do produto e-mail da PG, uma análise de templates, e isso trouxe um upsell enorme para a gente, um crescimento de produção enorme. Então, o serviço, um olhar consultivo. Isso, exato. Porque hoje a gente consegue mensurar o desenvolvimento com produtividade. Então, eu trago uma maior produção através dos novos templates que o cliente está colocando. Então, essa consultoria, ela funciona antes mesmo do cliente entrar em produção. A gente coloca em produção, a gente vê como está o resultado do cliente, analisa ali no imediato, já no primeiro disparo. Olha, aqui eu acho que a gente tem a oportunidade de melhorar. A tua base, vamos dizer, usar um exemplo, né? A gente sabe que clientes que estão com a faixa de atraso de 180 dias, eles não têm mais o aplicativo na marca. Então, por que eu vou colocar um botão de acesso para o aplicativo? Então, funciona melhor para essa faixa de atraso o canal de acionamento WhatsApp. Porque daí é mais fácil o cliente se conectar diretamente para aquele canal, né? Para negociação. Então, essas análises, essa consultoria, ela facilitou através de um simples relatório, né? Que a gente tem hoje, um relatório de o que o cliente está desenvolvendo versus o que o cliente está usando em produção. Então, a gente parece uma coisa tão simples, mas que fez total diferença no nosso dia a dia ali junto com o cliente, né? Com certeza. E o teu case, Lucas? O teu tem a ver com uma questão de baixa eficiência de discagem telefônica, né? Qual foi a dor que você sentiu lá, né? Para você ter tido esse insight e pensar, cara, eu preciso achar uma solução para isso. Sim. Dentro do cenário de cobrança como um todo, e na nossa área de serviço especificamente, né? Via de regra, a gente trabalha com margens muito apertadas, de forma geral, né? E trazendo para dentro de um dos produtos, né, e da tecnologia que mais consome
dinheiro, digamos assim, hoje, ele é o robô e principalmente a parte de telefonia. Então, devido a muitas mudanças que tiveram nos últimos anos vindo da Anatel, aumentou cada vez mais o custo de telefonia que a gente tem dentro das operações, especialmente no nosso modelo, que ele é mais digital, que a gente utiliza robô, com a maior parte da força ela está dentro de robô, quando a gente fala da abordagem por voz. O robô ele tem uma eficiência muito maior do que o humano, né? Chega a ser 10 vezes mais no dia do que um humano, por exemplo, e, consequentemente, ele também consome 10 vezes mais, né? Fazendo essa conta de forma mais simplificada. Então, o principal desafio foi esse, porque quando a gente olha nos custos gerais que a gente tem dentro da operação, a gente vê que a parte de telefonia, especialmente, é o que rouba o maior percentual dessa fatia de custo. Então, o primeiro gatilho foi esse. E aí a gente começou a avaliar comportamentos, começamos a usar modelos científicos para começar a fazer probabilidade, né? Então, a junção dessas coisas chegaram nesse desenvolvimento final hoje, que a gente tem um algoritmo que consegue basicamente prever com uma assertividade muito grande a probabilidade daquela ligação ter um custo de tarifação errado ou não, né? Basicamente, que é o desafio principal ali dentro desse cenário de discador, classificador. Então, a gente tem um modelo hoje que roda, ele é vivo, que ele é adequado a cada perfil de carteira, de cliente, e que a gente consegue prever e conseguir reduzir o esforço em telefones que a gente tem uma certeza muito grande que ele não vai ter atendimento e só vai gerar um custo. Então, basicamente, é isso. Muito bom. E você, Luísa, o teu case tem a ver com uma questão de uma baixa entregabilidade de SMS, né? Conta pra gente como que surgiu a tua iniciativa, né? O que você analisou e pensou, eu preciso propor uma solução para isso? Sim. Bom, eu era recente já na empresa, né? Já chego há 4 meses ali. Responsável por uma carteira bem grande, inclusive. Já estava há um tempo na PG. E nesse contato diário, o cliente expôs essa dor, né? Que realmente era um indicador que estava em queda. Né? Então, o primeiro desafio foi, de fato, fazer uma análise dentro de tudo que a gente estava rodando, dentro das estratégias, entender o comportamento da carteira. E, a partir disso, a gente desenvolveu um estudo para entender o comportamento desses telefones, né? Tentar mapear o comportamento da entregabilidade da baixa, entender da base, né? Entender os perfis, né? E a partir disso a gente realizou algumas análises, além, né, da reestruturação de estratégia, foi criado um processo, né? Um pouco mais robusto, mais sofisticado, que analisa comportamento. Então, a gente analisou o comportamento de um telefone a partir de quantas não entregas, né? Qual que é o percentual de ele ter uma entrega novamente, enfim, definiu alguns parâmetros, né? E a partir disso a gente criou um processo, né, que consegue identificar a probabilidade desse cliente entregar de novo ou não, né? E a partir disso a gente consegue perfilar esses clientes e também afunilar, né? Em quem a gente deve acionar, por qual canal a gente deve acionar, e a partir disso a gente começou a ter um resultado mais elevado dentro do canal de SMS, né? A gente começou a performar melhor, né? Foi algo que, inclusive, né, foi crescente, né? Foi exponencial, e a partir disso a gente conseguiu abrir esse processo para demais carteiras também dentro da empresa. Enfim, o resultado foi bem positivo em diferentes carteiras, em diferentes públicos, faixas de atraso, então ele é muito promissor. E isso, além de trazer, obviamente, uma redução de custos para a operação, né, acaba gerando certamente uma melhor experiência para o cliente, né? Porque você não bombardeia aquele cliente com um monte de mensagem, com um monte de informação. Isso também está no DNA da PG, né? A gente sempre fala que a gente tem 3 pilares muito fortes, que é, assim, trazer redução de custos, aumentar a arrecadação, mas também gerar uma boa experiência para o cliente final, né? Isso também está diretamente ligado a essa questão da experiência, né? Sim, com certeza. Inclusive, foi um ponto muito elogiado pelo cliente também, né? Essa evolução. Então, a gente era muito comparado em alguns pontos, né? Poxa, tal lugar está entregando tanto, vocês estão entregando tanto, né? E a gente conseguiu superar essas referências referenciais que eles traziam para a gente, né? Isso fala muito sobre como a gente cuida do dinheiro do cliente também, né? Então, o custo improdutivo dele reduz, né? O dinheiro dele é bem investido, tudo aquilo que ele investe para ser entrega no canal correto para o cliente, né? Da preferência do cliente. Impactando quem tem que impactar, né? Exatamente. Então,
não só melhora o relacionamento, como deixa o cliente mais satisfeito e também com isso veio mais campanhas extras, né, mais ações extras, né, públicos que antes ele não trabalhava com a gente, ele começa a trabalhar porque ele vê nesse canal uma oportunidade de alcançar o cliente da forma correta. E gera com uma efetividade. confiança também, né? Quando a Sim. gente gera essas informações, esse conhecimento para o cliente, gera uma confiança nessa troca, né? Sim, com certeza. Suelen, né? Quando a gente fala de e-mail, né? O teu case também tem a ver com uma questão de experiência do cliente, né? Quando você fala que você faz um estudo dos templates que o botão manda para o aplicativo para quem tem 360 dias de atraso, você também está falando de gerar uma má ou uma boa experiência para o cliente quando a gente sugere, quando a gente trabalha com esse olhar mais consultivo, né? Exato. Eu acho que é bem importante a gente saber com quem a gente está trabalhando, né? Conhecer ali o público daquela marca, né? E até mesmo consultar as redes sociais da marca para ver qual é a comunicação que a marca usa com o público, né? E trazer isso para dentro do template de e-mail. Eu acho que traz um visual mais, além de ser mais atrativo, mais comum para o cliente que já está acostumado com tudo aquilo, né? Então, realmente conhecer a marca, conhecer o público daquela marca, conhecer a linguagem da marca, conhecer o visual da marca, isso traz com que a gente traga outra experiência para o cliente que vai estar recebendo. E a gente sabe também que o canal de e-mail tende a ter mais Credibilidade. Então, um bom título de assunto, né? Isso tudo modifica todo o resultado da campanha, com certeza. Eu até ia te falar, né? O Lucas e o Luiz podem falar disso também, que eu acho que é bem interessante. A gente, né? Talvez muita gente fala, nossa, mas e-mail, as pessoas usam e-mail. Na cobrança ainda é um canal muito poderoso, né? Sim. Ele é muito poderoso por duas coisas principais, do meu ponto de vista. Primeiro, essa questão da credibilidade. O e-mail ele é um dos canais mais formais, né? Sim. E ao mesmo tempo ele é dinâmico, porque você pode pôr imagem, você pode pôr botão. Então ele é bem customizável e ele é o canal mais barato que existe hoje, né? Então quando você faz a conta de ROI, por exemplo, de custo-benefício, ele é um dos canais mais poderosos que existem, né? Então a gente utiliza muito fortemente ali nas operações de serviço também. É um canal que tem bastante participação nas estratégias nossas ali. E você de planejamento, Luiz, como que você olha o e-mail nas estratégias? Olha, o e-mail ele é realmente muito poderoso, né? A gente, inclusive, o Lucas acompanha bastante ali, a gente utiliza ele em todas as carteiras e é algo bem requisitado por todos os clientes que a gente trabalha. E ele tem um grande desafio, né? Que é gerar o gatilho ali no assunto, como ela comentou, né? Então, essa variedade de títulos, tudo aquilo que pode chamar a Teste atenção A, do B, cliente. né? O que funciona, o que Sim, não funciona. sim, exato. Então, e essa é a nossa realidade, né? O nosso dia a dia. Fazer teste A/B, é testar, né? Se a gente fizer aqui um título diferente, se a gente mudar a texto composição, assim, né? um texto mais curto, um texto mais Uma longo. imagem, sim, né? Um GIF, alguma coisa diferenciada para tentar atrair ali, não só a atenção para que o cliente abra esse e-mail, mas para que ele também se sinta, né? Convidado a clicar, para que seja algo rápido também, mais objetivo. Hoje em dia é tudo muito instantâneo, Sim. então no e-mail a gente faz vários testes dessa forma. Então, realmente é uma ferramenta muito poderosa, né? Ela converte bastante e tem aí os desafios como qualquer outra ferramenta, mas é um canal que vale muito a pena o investimento. E só lembrando que nós, da PG+, somos especialistas no produto e-mail para cobrança. Conhecemos como ninguém para a criação de e-mails, templates, títulos, conteúdos para a área de cobrança. Ô, Lucas, me conta aqui uma história que eu estava vendo no nosso roteiro aqui, que você descobriu que 30% dos custos estavam apenas nas secretárias eletrônicas e com a IA e a metodologia científica você conseguiu uma solução para isso. Você falou um pouco do custo e tal. Sim. O que isso quer dizer? Que 30% desse custo caía numa secretária eletrônica? Basicamente é isso. Tem secretária eletrônica aí? Tem, muito, porque é um caminho meio padrão do celular, né? Então, se ele toca não atende, até o final, né? Ele cai na secretária eletrônica. E até uns 3 anos atrás, antes dessa regra da Anatel de tarifação, os discadores tinham, né, os classificadores tinham até 3 segundos para identificar isso antes, e caso ele identificasse, ele não tinha essa ligação tarifada. E aí, quando mudou isso, foi um dos baques maiores aí para o cenário inteiro de call center,
essa realidade mudou muito, né? Então hoje você não tem 0,1 segundo, você não tem nenhum tempo para deu atendido, você é tarifado. E dentro desse universo, né, principalmente como eu mencionei de robôs que fazem muita descagem, você tem uma quantidade proporcional a isso também de ligações tarifadas. Então mesmo no nosso cenário, por exemplo, que hoje a gente utiliza o melhor classificador que existe no mercado, que ele é referência não só no Brasil, mas a nível mundial, mesmo assim ele ainda tem um percentual de ligações que ele não consegue detectar muito alto. E aí que entrou esse grande desafio, principalmente nessa cultura que a gente tem de champion challenge, sempre estar se desafiando, foi onde a gente começou a sair um pouco da caixinha, a analisar várias formas de olhar aqueles números, entender se existia algum comportamento. Foi bastante tempo de estudo. E aí, diante disso, a gente achou metodologias que faziam sentido dentro do que a gente estava procurando. A gente usa hoje uma IA para poder validar. Eu ia perguntar isso, né? Como que nesse teu processo você tem o uso da IA, né? Sim. Então depois dessa metodologia desenvolvida que a gente utiliza, semanalmente a gente submete todos os números que a gente está qualificando como alta probabilidade de secretária eletrônica tarifada e submete essa IA para ela, utilizando daí essa metodologia do Random Forest, para ela validar o quanto está sendo assertivo ou não, baseado no conhecimento que ela já foi imputada, né? Então ela consegue avaliar o histórico, avaliar aqueles números e dizer se está aderente ou não. Por exemplo, quando o projeto iniciou, a gente tinha uma assertividade de 90%. Hoje ele já está em 95%. Então ele inclusive é uma IA que ela vem aprendendo cada vez mais e isso vem melhorando, né? Ô Luiz, falando em resultado aqui, né? Quando você começou, né, a pensar, enfim, o desafio do SMS aí estava com uma entregabilidade de 72%, o que é relativamente baixo para o canal, né? Sim. Depois das ações que você desenvolveu, para quanto foi essa entregabilidade? A gente atuou em 5 meses seguidos acima de 90%, né? O nosso máximo foi 96%. Né? E a gente trabalha nessa faixa agora, com esse cliente específico. Mas houve uma melhora aí, média de 20% em todas as carteiras que a gente atuou ali. Então, hoje a gente está ali na linha dos 90%, né? Então, teve um aumento aí de 18 pontos. Sim, que é muito bom, sim, né? Sim. E você, Su? Você falou do aumento de cliques, né? Quanto você tem um percentual de quanto você conseguiu aumentar de cliques nos e-mails com esse trabalho de consultoria que você fez? Analisando uma das templates que foi desenvolvida por nós, da PG, foi 4 vezes maior do que o clique que o cliente tinha. Então, esse número, no case que a gente apresentou para o cliente, olha, sua template era desse formato, a gente mudou para esse formato e a gente fez o teste em 1 mês. Em 1 mês. Então, o cliente tinha uma volumetria muito grande, mas o percentual de clique dele era muito baixo. E isso nos chamou a atenção, né? Porque era um cliente de banco online, que a gente sabe que a maioria das bases é uma base hot, porque cliente é digital, né? Isso, banco online, né? E a maioria dos bancos online, a chave para entrar no aplicativo é o e-mail. Então, é um e-mail hot. E-mail quente, que é da pessoa, né? Isso. Então, por que no clique não está acompanhando essa volumetria? Então, foi analisando esse ponto que a gente trouxe para ele essas sugestões de melhoria. E que tipo de melhorias que a gente fez? Bem assim... Básica. Tipo, foi no título, foi no texto, foi na imagem, foi no botão para clique. O que a gente propôs de melhoria? Por incrível que pareça, a gente incluiu botões na template. Né? O cliente, ele tinha por cultura enviar o WhatsApp escrito. E nesse WhatsApp não tinha link. Então, simplesmente a gente colocou um botão com link que encaminhasse para o WhatsApp ou que encaminhasse para o portal de negociação do cliente. Então, o principal impacto foi a inclusão de botões no e-mail para mandar para algum canal. Exato. E daí a gente já viu diferença já no relatório analítico do dia seguinte, quando a gente atualizou ali
a template em produção, né? Uhum. Porque a gente tem um relatório na ferramenta de e-mail bem robusto, né? Ele traz todas as atualizações, né, em tempo real time, né, para o cliente, e a gente fazendo essa análise, a gente conseguiu mostrar para ele já no outro dia, olha, a template que eu coloquei para você ontem no painel já teve aqui um aumento de clique. Vamos virar a chave para essa template, quanto mais % a gente vai virar para essa template, né? E daí ali a gente foi virando o percentual da carteira para o cliente e evidenciando para ele através dos relatórios que estava dando resultado positivo. E daí, nesse formato, a gente foi homologando, né, com a ajuda da IA também, todos os HTMLs do cliente para ver aonde a gente poderia trazer melhorias na linguagem, no visual, e a gente foi fazendo Evoluindo. esse trabalho todo na carteira. E hoje a gente expandiu isso para todos os clientes Todos que os fazem clientes. e-mail com a PG. Exato. Serviu de um gatilho para a gente trazer mais conhecimento para os nossos clientes que usam e-mail. Isso, e através do relatório, né, de desenvolvimento versus produtividade, e não só para o canal de e-mail, né, a gente conseguiu expandir também para o RCS, né, então hoje a gente também tem um relatório de desenvolvimento de RCS para esse canal que a gente sabe o quanto está evoluindo, e daí a gente vê ali quais as templates o cliente mais usou naquele mês, de RCS também, e faz a análise trazendo melhorias, até coisas simples. Por exemplo, qual o nome do botão que é mais visível para a tua marca, né? Então, a gente vai trabalhando dessa forma ali com o cliente, né? E é bem bacana essa parceria, né? A gente estava falando aqui também num case anterior, o quanto a PG tem esse propósito, assim, de co-criar com o cliente, né? Da gente trazer o cliente também para ajudar a gente na criação de soluções para ele mesmo e que depois servem para outros clientes da gente, né? Eu acho que entra um pouco no tema que o Lucas falou, né? A gente valorizar o dinheiro do cliente, né? Então, a gente espelha, né, todos os pontos positivos de uma experiência com o cliente para atuar em outros clientes também. Não é à toa que ética e transparência são 2 dos nossos valores dentro da empresa praticados diariamente em todos os aspectos. Lucas, e você falou também de uma questão que a sua acabou de falar, do quanto a gente tem que cuidar, sim, né, da questão do dinheiro do cliente e do nosso também. Nesse teu processo, você conseguiu gerar economia? Sim, a gente teve uma economia bem expressiva, porque apesar da gente 30%, dependendo do ponto de vista, pode parecer muito ou não, mas dentro da nossa realidade hoje, a gente tem um volume significativo de robôs em operação. A economia estimada anual que a gente tem é de aproximadamente R$1 milhão, só com esse uso dessa metodologia e dessa IA validando. E foi muito visível, né? De um mês para o outro que a gente começou a utilizar, a gente já teve essa redução. E o melhor, né? Não é redução por redução. A gente teve a redução sem ter impacto em no produtividade, resultado, né? Que era o principal desafio, né? Como que reduzir é só você ir lá e reduzir. Mas geralmente o resultado também reduz, exatamente. Então esse era o principal desafio. Por isso que foi um processo que demorou bastante tempo para a gente validar. Foi muito teste. Mas hoje a gente está já bem estável e bem feliz, porque é uma economia real que a gente conseguiu trazer para a nossa área e para a PG, né, como companhia no todo, né? Com certeza. Muito legal, gente. A gente está indo para o fim, mas antes da gente terminar, eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês, né? Como que foi para vocês participar do PG Stars, né? E como vocês se sentem, né, com esse reconhecimento, né? Porque a ideia do programa é, de fato, reconhecer e valorizar profissionais que tragam ações, que tragam resultados para a empresa, né? Então, Su, conta um pouquinho como que foi para você, né? Desde lá, quando acho que a tua gestora, né, que é a Jane, quando você estava na área de CS, submeteu esse case, depois você passou pela banca, depois você fez o pitch e teve a premiação. Como foi?
Eu acho que foi muito desafiador, assim. Tanto que a indicação veio pela gestão, pela Jane, porque eu achava uma coisa simples. Eu ainda não tinha a visão de tudo, de todo o impacto. todo o impacto que aquelas mudanças tinha gerado. E eu fiquei bem feliz, porque eu acho que o reconhecimento começa pela gestão, né, pela supervisão, e eu acho que o maior desafio realmente foi a banca, porque, né, dá um friozinho na barriga, né? Ali. Mas eu acho que me aprofundei também no assunto, então foi tranquilo passar pela banca. E hoje, assim, acho que chega como um desafio para a gente que já é PG Star, a gente está em todas as edições. Então, e não dá para falhar na próxima. A própria gestão vem cutucando a gente mesmo. E aí, qual vai ser o teu próximo case? O que você vai apresentar no próximo programa do PG Star? E também eu acho bem bacana que deixar reconhecimento que isso tudo só foi possível por causa de toda a equipe, né? Sim. A gente tem toda uma estrutura que ajuda a gente, né? A gente não faz nada sozinho, então, né, tem ali a gestão, tem o pessoal do BI, tem o pessoal, né, a própria equipe que traz, assim. E hoje, com orgulho que eu digo, eu sou referência nesse canal, né? Todo mundo que tem alguma dúvida chega, olha, o que você acha que eu tenho que melhorar aqui? Como é que você pode me ajudar com isso aqui? E assim, a referência não é só o mérito meu, mas eu chego e ensino a pessoa também a fazer para ela também chegar a ser um PG Star, né? Então, eu ensino e falo, olha, no próximo eu quero você lá com case. Incentiva, né? Isso. Incentivando para que todos passam por essa experiência, porque eu tive muito crescimento profissional devido ao PG Star mesmo. Fiquei bem feliz. Que bom. E você, Lucas? Como foi para você? É muito realizador, porque a PG tem uma cultura que incentiva muito a inovação e criatividade, né? E dentro da nossa área ali, inclusive o nosso head, ele incentiva muito isso, né? Cobra bastante. Aliás, vocês têm um head mega criativo, né? Sim, que é o Samir. Exatamente. E muito inspirador, né? Então a gente acaba... Eu brigo com ele porque, como eu cuido também da área de marketing, às vezes ele inventa umas apresentações que são lindas da cabeça dele, só não passaram pelo marketing ainda. Mas depois eu falo, Samir, me manda aí que a gente acaba usando, de tão boas que elas são. E o Samir é um cara realmente criativo e inspirador. Pois é. E aí, como isso já vem, né, na cultura da empresa, da liderança, a gente se sente inspirado. E é algo que a gente já faz e faria naturalmente, sem precisar de um reconhecimento. Mas o reconhecimento, ele sela isso, né? Então, é muito gratificante, né? Você saber que tem alguém que reconheceu isso. Teu trabalho está sendo visto, e que você está gerando valor, né? No que você está fazendo. Então, é muito gratificante, né? Ver que teve esse reconhecimento, né? Muito legal. E para você, Luiz? Para mim, a parte do processo foi bem desafiador, né? Fui muito incentivado, inclusive, pelo Lucas. Então, você estava novinho na empresa, sim, né? Nossa, e aí... tanto que eu nem, quando saiu, né, o PG Stars, tudo, eu nem tinha a vontade ali de colocar, né? Achei que não tava no nível, né? No crivo, Falei, poxa, não sei se isso aqui vale ou não, enfim. Mas mais por, acho que, timidez minha mesmo, sabe? O Lucas, inclusive, me incentivou bastante a colocar, a fazer parte e montando material ali, apresentando, eu pude ver que realmente, né, foi algo que agregou valor, né? Então foi bem desafiador ter que apresentar, enfim, mas foi muito legal fazer parte disso e o sentimento que isso deixa é realmente de gratidão, né? Você se sente reconhecido, né? Um sentimento de que realmente a empresa te reconhece, você se sente parte dela mesmo, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Além a cultura da empresa, os princípios da empresa se alinharem com o seu, é você se sentir parte dela, né? E hoje eu posso afirmar com certeza que eu me sinto muito parte da PG, muito parte de tudo isso. Isso não só, né, nos inspira, não só nos satisfaz como empresa e colaborador, mas também nos motiva a ir além, a fazer mais, a criar mais, a estar de novo no PG Stars, como você disse, né? Cria-se uma pressão ali de agora, né? Qual que vai ser o próximo passo de vocês? O que vocês vão trazer de novidade? Então, isso tudo nos motiva bastante a estar ali todos os dias, pensando em como que a gente pode inovar, o que a gente pode fazer para melhorar a experiência do cliente, né? E nossa, como empresa também. Então,
é muito gratificante, é bem inspirador também. Quando eu ouço vocês falarem, eu sempre penso que a gente está no caminho certo, porque o programa existe justamente para isso, para gerar, né, na gente esse sentimento, sim, de reconhecimento, de vontade, de fazer parte, de trazer inovação, novas ideias. E uma vez PG Star, sempre PG Stars. Então, eu preciso ver vocês todos lá nessa próxima edição, que as inscrições estão abertas. Para quem é gestor, Lucas, né, pode inscrever a equipe, mas também pode se auto-indicar. Então, espero vê-los aí em breve na próxima edição e premiados também. Então, gente, eu quero agradecer muito, Suelen. Obrigada, parabéns pelo case. Lucas, obrigada, parabéns pelo case. Luiz, muito obrigada, parabéns pelo case. E a gente vai ficando por aqui. No próximo episódio, vocês vão conhecer mais histórias, cases de sucesso de outros PG Makers. Fica com a gente aí. Tchau.